A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Gênesis, capítulo 47. A recepção de Faraó. Versículo 1. A recepção de Faraó. Versículo 1. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã. Eis que estão na terra de Gósen. Versículo 2. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Versículo 3. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Versículo 4. E disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Versículo 5. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. Versículo 6. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Versículo 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Versículo 8. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Versículo 9. E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Versículo 10. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu da sua presença. Versículo 11. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara. Versículo 12. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. José como governador do Egito. Versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Versículo 14. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito
e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Versículo 15. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram os egípcios a José, dizendo: Dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Versículo 17. Então trouxeram o seu gado a José. Assim José deu-lhes pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas e dos jumentos. E os sustentou de pão aquele ano, por todo o seu gado. Versículo 18. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou. O meu senhor já possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Versículo 19. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos e dá-nos e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, para que a terra não se desole. Versículo 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. Assim a terra ficou sendo de Faraó. Versículo 21. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Versículo 22. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Versículo 23. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Versículo 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, também para que comam vossos filhos. Versículo 25. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. Versículo 26. José, pois, estabeleceu isto por estatuto, até ao dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Versículo 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen,
e nela tomaram possessão, frutificaram e multiplicaram-se muito. Versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Versículo 29. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa. Eu usa de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Versículo 30. Mas que eu seja sepultado com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. Versículo 31. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama.